Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada. Estamos aqui para gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. A nossa convidada hoje vem diretamente de São Paulo, Jundiaí. Eu estou acompanhada com a minha irmã, minha sócia Mariana Pimentel, e vamos receber com alegria Cristiane Cavalcante, que vai falar para a gente sobre a aposentadoria de pessoas com deficiência. A Cristiane, ela é professora e advogada especialista em direito previdenciário. Olá, Cristiane, seja bem-vinda. Olá, eu quero agradecer o convite, né? É, Vocês estão sempre na minha vida. Quero agradecer enormemente essa parceria que a gente vem caminhando, né, dentro do direito previdenciário, com as trocas de experiência, com o fortalecimento da matéria e com esses conteúdos que a gente vem transbordando para o mundo, que agrega tanto na vida do cidadão como na vida de outros profissionais que querem militar na área. Doutora Cristiane, seja bem-vinda. A Cris, ela é minha amiga de muitos anos, então é um prazer você ter aceito, né, estar aqui no canal das Irmãs do Previdenciário, uma advogada especialista em direito previdenciário, que desempenha um trabalho com muita competência. E antes da gente falar sobre a questão, né, do direito, quais são os direitos das pessoas com deficiência, Cris, a gente gostaria de saber de você quais são, assim, os principais desafios que a gente enfrenta, né, que as pessoas com deficiência enfrentam no acesso a direitos como educação, os direitos básicos, né, trabalho, saúde, quais são os principais desafios que eles enfrentam? Olha, eu recentemente eu até desenvolvi um trabalho, né, sobre esse assunto e, e assim, apesar da gente perceber que hoje no Brasil nós temos muitas legislações acerca do assunto, né? Nós temos legislações de inclusão nas escolas, onde deveriam ter professores para adaptar as crianças. Nós temos legislações para poder de acessibilidade, onde a gente facilita, né, o transporte, dá meios para que a pessoa com deficiência alcance os mesmos lugares que as pessoas que não têm deficiências estão. A gente percebe que ainda hoje a gente não tem a aplicabilidade e talvez até uma fiscalização mais eficiente com relação à implantação dessas legislações. Se você buscar na jurisprudência hoje, você vai ver muitas ações pedindo, requerendo professor para uma criança especial. Você vai ver lugares que não têm acessibilidade para deficiente, ele requerendo em prédios condomínios que a gente reside, a gente não encontra às vezes tem escadarias, não tem rampas, a gente tem muitas dificuldades com relação a isso. E é algo que nós precisamos realmente pensar em melhorar, mas não só o Estado, e sim também a sociedade, porque quando a gente se fala em condomínio, a gente está se falando em síndico, em pessoas particulares, onde a gente pode facilitar, né, o acesso a essas pessoas dentro do condomínio. E só para a gente ter uma noção, né, no IBGE em 2019, nós já tínhamos 17,3 milhões de pessoas com deficiência. E 8,4% da população acima de 2 anos já tem deficiência. Então, é algo que a gente tem que pensar como uma responsabilidade compartilhada, uma responsabilidade do Estado, da sociedade, das empresas, certo? Porque se vocês olharem também na Justiça do Trabalho, eles dão um emprego, porque a legislação manda ter tantos por cento de pessoas deficientes na empresa. Mas, por exemplo, aqui no meu escritório, eu recebo pessoas que são deficientes que elas querem o quê? Dano moral. Por quê? Porque apesar de você ter sido contratado sabendo daquela limitação, ela não é respeitada dentro daquela limitação dentro da empresa. Então, acaba que elas sofrem humilhação. Entendeu? Uma pessoa que veio aqui no escritório falou assim, eu não sei ler. Quando eu entrei na empresa, eu falei que eu não sabia ler.
Como que o líder pode obrigar ele a ler na frente dos outros? Então, assim, nós temos, apesar de nós termos uma gama de legislação, e o Brasil tem muita legislação acerca do assunto, ainda nós não temos o respeito a essas legislações, o respeito a essas pessoas, para elas serem realmente tratadas com dignidade. A Mariana É sabe, verdade. a Mariana sabe que eu estou fazendo um mestrado em Portugal, e em Portugal eles são mais eficazes na questão da fiscalização. Eles têm um projeto com relação a isso. Eu achei muito interessante, que poderia sim ser compartilhado aqui no Brasil e a gente começar a ter essas implantações, né? E aí, quando a gente falou de conversar com a aposentadoria, a aposentadoria, ela foi uma inclusão que não tínhamos antes. É verdade. Tem a legislação, né, que prevê a questão da aposentadoria das pessoas com deficiência, e a gente queria que você falasse justamente isso, né? Quais são os critérios que uma pessoa com deficiência, quais são os critérios deles para poder se aposentar? Eles têm uns critérios diferenciados em relação à pessoa que não tem deficiência. Então, fale para nós. Tá. Nós temos que entender que nós temos dois tipos de aposentadoria para pessoas com deficiência. Uma é por idade e uma é por tempo de contribuição. A por idade, a pessoa ela tem que ter os 15 anos de tempo de contribuição, certo? Ela tem que contribuir. Esse é o primeiro passo que a pessoa tem que entender. O fato de você ser deficiente não quer dizer que você não tem que contribuir para o sistema. Então, você tem que realizar as contribuições mensais, só que os 15 anos de contribuição, você tem que ter 15 anos de deficiência. Então, uma coisa importante que às vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes ela faz um laudo lá com 3 anos de idade, depois detecta, né, tem aquela informação que tem uma deficiência, e depois às vezes nem passa mais em médico, ou não pega outros laudos, ela não constrói, né, a vida dela de deficiente com laudos médicos. Apesar de a gente, quando dá entrada no INSS, precisar apenas provar quando começa e depois verificar se dá continuidade. E às vezes até um laudo antigo a gente faz a prova, mas é importante, porque a deficiência ela pode mudar de grau, você entendeu? E aí quando a gente fala em aposentadoria por idade, ela não tem grau. 15 anos de deficiência, você tem que provar os 15 anos, e aí você tem que ter a idade de 60 anos de idade, 55 anos mulher. Agora, se você for para a aposentadoria de tempo de contribuição, que você vai contribuir, né, toda uma vida laboral, aí você vai ter que provar o grau da tua deficiência, né? Então, você vai ter os requisitos, que são vários requisitos, porque é de acordo com o grau, se você for leve, se você for moderado ou grave, aí você vai ter requisitos diferenciados conforme a sua deficiência. Então, se for leve, tá? É 33 anos de contribuição homem e 28 mulher. Detalhe, pessoal, não tem idade. Então, se você tiver 33 anos com deficiência leve, você não precisa ter 62 anos de idade, você não precisa ter uma idade mínima para você ingressar, você requerer junto ao INSS. Se for moderado, você vai ter que ter 29 anos de contribuição para homem e 24 anos para mulher. E se for grave, 25 anos de contribuição para homens e 20 anos para mulher. Então, assim, hoje nós temos essas regras que ela veio através de uma reforma na emenda 47 e logo em seguida veio uma lei complementar que amparou essas pessoas que elas aposentavam antigamente com as mesmas regras de uma pessoa em igualdade de condições com uma pessoa que não tem deficiência, né? Uma pessoa que não tem barreiras com uma pessoa que tem barreiras. A gente sabe, Cris, que a avaliação da deficiência, para o LOAS é uma avaliação diferenciada da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade da pessoa com deficiência. Então, como que é feita essa avaliação da deficiência para fins de aposentadoria? Quem realiza essa perícia para avaliar? Quantas pessoas fazem essa avaliação? Como que é? Então, pessoal, a primeira coisa assim, que eu sempre falo que as pessoas não entendem é o que é uma deficiência e o que é uma incapacidade, né? Muita gente confunde isso aí.
para poder a gente chegar na perícia, no laudo pericial da deficiência. Então, assim, quando eu estou incapaz para o trabalho. Então, assim, as minhas atividades habituais eu não consigo realizar. Quando eu estou deficiente, não, eu consigo trabalhar, mas eu tenho barreiras que não me permitem exercer a mesma atividade que uma pessoa que sem deficiência conseguiria, né? Só para deixar claro, por exemplo, se eu tenho que subir esses 20 degraus todos os dias no meu trabalho, eu vou ter mais dificuldade do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Então, é uma barreira para mim. Eu vou devagarinho, né? Levo menos tempo. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender, que às vezes as pessoas elas confundem. Então, quando a gente vai fazer a perícia para você detectar uma incapacidade, ela é diferente de uma perícia que vai detectar uma deficiência, certo? Então, na deficiência, a gente vai ter que verificar o quê? A gente vai ter que verificar a deficiência que ela tem, né? Se ela é sensorial, se ela é mental, se ela é física. Nós vamos ter que detectar isso e nós vamos ter que passar também por um assistente social. Porque às vezes a deficiência também ela tem a questão da biopsicossocial. E para isso eles criaram normativas, certo? Existe o IFIBRA hoje, que hoje ele usa de 2 metodologias para ser apurado. E esse FIBRA, quando a gente vai ao INSS, você vai passar primeiro por uma médica, onde ele vai identificar o que é as suas incapacidades, quais são realmente a sua limitação, o que você tem, se é visual, se é física, se é auditiva, se é mental, para depois ele começar a pontuar. Aí eles vão para um outro critério, onde eles vão começar a pontuar aonde que estão as suas barreiras. Por exemplo, se é visual e o meu trabalho é pintura, eu já tenho uma dificuldade. Aí ele vai começar a pontuar. Se eu tenho problema na coluna, eu já não consigo fazer isso, isso e aquilo. Só que essa pontuação, ela vai chegar ao final, ela vai me dar uma soma. E aí eu vou entender se eu vou atingir ou não vou atingir a graduação. Gente, estou tentando falar da forma mais simples, porque isso aqui é bem complexo, tá? Se a gente for usar todas as nomenclaturas que o documento utiliza, a gente nem consegue. Então, primeiramente, nós vamos analisar o quê? As funções corporais acometidas. Então, quais são as funções corporais acometidas? Funções mentais, funções sensoriais, voz e fala, sistema cardiovascular. Eu vou olhar tudo. Então, é como o primeiro momento eu faço essa avaliação. Depois eu vou o quê? Vou fibrar. E aí, o que eu vou avaliar? O domínio sensorial ouvir e observar. E eu vou começar a perguntar, mas o que eu consigo, o que eu não consigo? O problema da pessoa que vai ao INSS e pede essa aposentadoria sem estar acompanhada realmente por um profissional, é que às vezes a gente tem problemas, deficiências, principalmente com relação às deficiências na coluna, que a gente vem conseguindo bastante, os profissionais do direito previdenciário vêm conseguindo bastante enquadrar como deficiência. Às vezes a gente tem limitações, barreiras, que a gente, no dia a dia, a gente está tão acostumado a fazer, a realizar aquela atividade, que a gente não entende como uma dificuldade. Então, por exemplo, se eu fico 5 horas sentadas, eu fico com muita dor. Então, na realidade, o meu médico falou assim, eu preciso ficar 20 minutos sentado, levantar, caminhar, voltar. É uma limitação. É uma barreira. Eu não consigo ficar 5 horas sentadas, que nem uma pessoa normal. Então, a gente começa a avaliar detalhes. A pessoa não consegue mais correr. Eu corria e não consigo mais correr, porque eu tenho um problema na coluna. Então, qual é a minha barreira? Uma pessoa normal consegue correr. Uma pessoa normal, gente, desculpa, uma pessoa que já tem a deficiência, ela consegue correr. Uma pessoa que não tem, ela não consegue correr. Entendeu? Então eu faço, uma pessoa consegue numa viagem normal, toda a família, eu consigo andar 12 horas por dia. Ou, às vezes uma pessoa com deficiência consegue andar 1 hora, tem que descansar, ou ela tem que só caminha durante a manhã e depois o resto do dia tem que descansar. São limitações.
É isso que a gente não entende, não enxerga na hora de fazer essas respostas desse fibrar, que é composto também por 2 metros dentro do fibrar, que a gente tem que vai ser avaliado para poder chegar na conclusão do INSS e fazer as pontuações necessárias que você precisa. Então, antes de você ir, você tem que refletir toda a sua vida. O que uma pessoa sem deficiência faz que eu não consigo fazer? Para eu poder responder de forma correta. Porque eu percebo aqui pelos meus laudos que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema na coluna, ele pergunta sobre a questão de deslocamentos dentro da casa, a casa tem escadaria, ele não fala que ele tem problema, porque ele está tão acostumado a andar dentro da casa dele e para ele não tem problema, mas tem um problema, porque ele não consegue fazer a mesma coisa que a esposa dele que faz com naturalidade. Então, assim, são 2 perícias que você passa, elas são separadas, você vai ser agendada primeiro, pelo menos aqui em São Paulo, gente, eu não sei se aí é assim também. Ela vai passar, a gente vai fazer a primeira perícia, depois eles vão marcar a segunda perícia para você estar passando, e aí você vai ter um resultado, né? Se você vai ser caracterizado qual a graduação da sua deficiência, para você se enquadrar, para verificar se você vai se enquadrar, né, nas regras que eu falei anteriormente, né? Se você tem uns 33 anos, se leve, verificar qual que você se enquadrou através dessas pontuações. Não sei se eu fui clara. É que eu tentei falar porque é bem complexo, ela tem muitos requisitos, e aí eu acho que uma pessoa comum ela não entenderia, só um técnico advogado mesmo. Bacana, Cris. Como aqui no nosso canal a gente direciona muitas informações para a sociedade, eu queria que a gente trouxesse aqui um caso prático para ficar mais claro ainda, né? Que você deu uma aula para gente. Aliás, você também é professora, além de advogada, né? Mas a gente falando aqui para a sociedade, para os segurados do INSS, algum caso prático que a gente possa pontuar aqui para ficar bem claro para eles e que eu vejo assim no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos lá no escritório também, é que muitas vezes o cliente nos procura querendo se aposentar por invalidez porque tem uma doença que o incapacita para o trabalho. E aí vem a questão do advogado ser especialista em direito previdenciário, né? Porque muitas vezes o cliente chega para a gente querendo se aposentar por invalidez, que eles já querem logo a aposentadoria por invalidez, não querem nem receber o auxílio-doença antes, né? Mas a gente, na análise técnica, como advogadas, né, especialistas em direito previdenciário, a gente, diante das informações, diante do nosso conhecimento sobre aposentadoria para a pessoa com deficiência, a gente pode oferecer para esse nosso cliente, ao invés de um benefício incapacitante, oferecer para ele uma aposentadoria por invalidez, para a pessoa com deficiência, que inclusive financeiramente é até mais vantajosa. E aí, podemos avaliar, por exemplo, como você disse aí, uma pessoa que tem um problema na coluna, né? Um motorista, por exemplo, tem um problema na coluna há mais de 15 anos, está incapacitado para o trabalho. Sim, vamos avaliar. Ele tem uma limitação, ele tem uma barreira social. Não podemos enquadrar esse nosso cliente aí numa aposentadoria de pessoa com deficiência, ao invés de uma aposentadoria por invalidez. Isso acontece muito. Então, muito bacana essas informações que você trouxe para a gente, até mesmo para esclarecer para a sociedade, para os segurados do INSS, que às vezes eles procuram um profissional só buscando um benefício incapacitante, mas às vezes eles têm direito a uma aposentadoria de pessoa com deficiência, que é mais vantajosa financeiramente, inclusive, do que uma aposentadoria por invalidez, não é mesmo? Sim, a aposentadoria por deficiência ela é mais vantajosa justamente por causa da forma de cálculo da renda mensal inicial, né? Quando a gente vai, principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, ela é 100% da média, né? Para quem não sabe, para as pessoas que são leigas, né? A gente não aposenta com o último rendimento que a gente recebeu
do emprego da gente. A gente tem uma média, é uma média salarial desde julho de 94 até a data que você vai pedir sua aposentadoria. Só que hoje, nas nossas regras de aposentadoria, nós temos os fatores nas regras atuais, tá? Nós temos os fatores 60% mais 2%. Então, assim, às vezes para você completar, para você ter aposentar às vezes com teto ou com um valor que seja considerado, você tem que, se for um homem, ele tem que ter no mínimo 40 anos de contribuição. E a mulher, 35 anos de contribuição, para atingir, entendeu? E a regra, fora isso, teria redutores, né? Então, você não receberia integral. E na aposentadoria por deficiência, você recebe integral. É 100% da média. E ainda tem mais, a lei ainda fala assim, se o seu... ele dá a possibilidade de aplicar o fator previdenciário, se ele ultrapassar 1%, se ele ultrapassa 1% por 101, ultrapassou 100%, você vai aplicar o percentual a mais. Você não fica limitado a 1, entendeu? Então, se for 1,5, vai aplicar 1,5. Então, até isso aí, a pessoa que vai pedir, ela tem que estar atenta para poder requerer esses direitos. Geralmente é um profissional do direito previdenciário que consegue avaliar essas questões aí para você pegar o melhor benefício, você ter mais para frente, né, na fase de idosa, né, você ter condições de sustentar, não passar pelo problema de miserabilidade, né. E outra questão que você falou aí, que é importante as pessoas saberem, realmente, em vez de você entrar direto lá no INSS, vai lá, eu estou trabalhando, estou com uma invalidez, vá procurar um profissional. Por quê? Porque, de repente, não é uma invalidez, é uma deficiência. Essas questões da coluna, principalmente, a gente vem conseguindo muito, e você vai ter um rendimento muito maior. E uma coisa importante, que é importante vocês saberem, porque quando você está deficiente, você pode continuar trabalhando. Quando você está inválido, você está aposentado por um benefício permanente, que é a antiga invalidez, você não pode trabalhar. Então, assim, às vezes o que você tem, a sua deficiência que você adquiriu no decorrer da vida, porque existe a deficiência de nascença e a deficiência que você decorre durante a vida, você adquire. E aí você conseguiria transformar, aposentar por deficiente e continuar trabalhando e não ser uma invalidez e ainda pegar o melhor benefício, porque não tem nenhum tipo de redutor. Porque hoje a nossa invalidez ela é 60% mais 2. Então, se você tem 15 anos e já tem 60 de idade, com 15 anos de invalidez, você receberia quanto? 60%. É isso aí. Então, bacana. Então, recapitulando aqui, Cris, o homem com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição na condição de ter uma deficiência, seja mental, seja física, sensorial, e a mulher, 55 anos de idade, 15 anos na contribuição como, né, com uma deficiência. E aí as pessoas também, eu vejo muito as pessoas se confundirem e não entenderem de fato o conceito de deficiência, porque muitos acreditam que só é pessoa com deficiência quem, né, tem um problema de uma perna mecânica, por exemplo, quem anda numa cadeira de roda, quem anda de muleta, né, quem não tem um braço, uma perna, um membro, mas não é. Pelo que você, né, trouxe aqui para a gente no nosso debate de hoje, a gente está querendo aqui informar para a sociedade que uma pessoa que tenha um problema de coluna, um problema de joelho, um problema mental, pode ser enquadrada numa pessoa com deficiência. E isso aí, como a doutora Cristiane falou, é muito importante que tenha um profissional especialista em direito previdenciário, conhecedor da legislação, para analisar caso a caso. Muito obrigada, Cris. Obrigada a vocês pela oportunidade e pela amizade também. Ei, Cris, obrigada, né, pelo todo o seu conhecimento, ter nos passado sobre a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. É muito importante a gente saber dos nossos direitos, né?
e principalmente as pessoas com deficiência que, infelizmente, sofrem uma discriminação, infelizmente, e a gente luta para eles terem uma igualdade, né, perante todos nós. E no final do nosso podcast, a gente faz um bate-bola com o nosso convidado. Então, a gente dá uma pergunta e você dá uma resposta. Um livro. Previdenciário, do Fernando Amado. É o que eu leio, gente. Eu não leio mais nada. Um país. Portugal. Vamos lá, Cris. Diga pra gente aqui qual é a sua comida preferida. Comida, peixe, mas eu gosto do peixe do Mato Grosso. Eu pensei que você fosse falar moqueca capixaba. É porque é diferente, é de água doce, né? E uma bebida preferida? Gente, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de um suco, mas eu acho que eu gosto. Eu não sou muito assim, gente. Eu sei se esses bate-bola assim, tem que ver com quem bebe. Um ídolo. Um ídolo? Cristo. É isso aí. Cris, a gente queria agradecer mais uma vez por você dividir com a gente seus conhecimentos e também com toda a sociedade. Queria que você deixasse sua rede social. Desejar para você muito sucesso, Deus abençoe e agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente. Obrigada, gente. Gente, ela pediu para deixar as redes sociais, né? Eu tenho o Instagram, que é o Pinheiro Cavalcante Advocacia, e o professor Cristiane Cavalcante. Vocês podem estar me seguindo. Sempre vai ter conteúdos, matérias, né? Que a gente pode estar trocando aí informações. Tá bom? Joia. Obrigada, Cris, mais uma vez, pelo podcast e muito sucesso para você, tá? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Até mais. Até. Até. Tchau, tchau.